continuidade aos trabalhos desta manhã, o tema da próxima palestra será Sistemas Tributários Internacionais. Para a apresentação do palestrante, com a palavra, Oswaldo Santos de Carvalho. Bem, nós vamos retomar, então, a última palestra, agora, concluindo o ciclo pela manhã. Vai apresentar a palestra sobre sistemas tributários internacionais para a gente, o Dr. Marcos Verdi. Tá? Ele é secretário executivo do CIAT, Centro Interamericano de Administração Tributária, é economista, ele trabalhou como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Suas áreas de interesse são economia e política tributária. Na CIAT, antes de ser secretário executivo, ele foi também responsável pela diretoria de estudos tributários. Então, o professor Dr. Marcos Verdi vai trazer toda a sua experiência, né, falando aqui, né, inclusive por conta da sua especialidade, né, de sistemas tributários internacionais. E temos, né, Verdi, chegando aqui já para a palestra da tarde, para falar do sistema tributário brasileiro, nosso amigo comum, Zé Roberto Afonso, que está aqui entre nós, né, ouvindo a sua palestra, para a tarde fazer a dele, né, sobre o sistema tributário, né, nacional. Bem-vindo, Zé Roberto. Né? E com vocês, então, o Dr. Marcos Verdi. Muito obrigado, Oswaldo. Senhoras e senhores, muito bom dia, outra vez. Queria já agradecer de manhã, mas eu não posso deixar de agradecer e manifestar. Para mim é uma satisfação imensa, muito especial a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco o trabalho do nosso Centro Interamericano de Administrações Tributárias. Queria agradecer o convite e essa oportunidade. Aos que não conhecem o Centro, o CIAT, o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, ele foi criado em 1967, 65, mas a constituição dele ocorreu em 67, com 17 países latino-americanos. Hoje é uma organização que congrega 38 países de 3 continentes, 4 continentes, na verdade. O asiático, temos a Índia, temos a Quênia, por África, e 6 países europeus, e basicamente todos os países americanos, inclusive com Cuba. E é interessante que eu estava resgatando a ata de constituição do centro, e só muda os santos, os milagres têm que ser os mesmos. É impressionante, mas tudo que foi criado, a visão daquelas pessoas, que a gente nem falava de globalização, mas era a promoção do intercâmbio de experiências, de boas práticas, do conhecimento. Então, hoje, muita gente não sabe, mas, por exemplo, o CPF, o CNPJ, que foi o CGC no passado, alguns países ainda têm problemas sérios, muito sérios, de identificação dos contribuintes. Países como até a Costa Rica tem. As pessoas, mas o cadastro... É difícil fazer um cadastro de contribuinte numa região onde essas ruas não têm nome e as ruas não têm número. Então, você vive na rua Casa Amarela, atrás da igreja, passando a farmácia. É assim que é a sua identificação. Então, é difícil enviar uma intimação. Eu vivo no Panamá, que é uma cidade moderna, e a minha rua é entrando na Avenida Balboa, por detrás dos Delfines, ao final. Minha rua não tem nome. E é um edifício numa cidade do Panamá. Então, em 82, o CIAT ajudou a promover a introdução da identificação tributária em praticamente todos os países latino-americanos. Em 82, e ainda hoje, nós temos problemas de identificação. Eu dizia aqui hoje um dos grandes desafios nossos é diminuir desigualdades. Nós vamos ver em sequência o estado que o Brasil está. O Brasil tem a declaração pela internet desde 96, né? Quer dizer, 100% dos documentos por internet, e o estágio que avançou da fatura eletrônica, agora o SPED. Até 3 anos atrás, Paraguai, o sistema de conta corrente levava 2 anos para poder verificar se quem declarou tinha pago. Tinha pago. Então, você veja os diferentes estágios que nós temos. O que eu vou lhes colocar aqui, está tudo disponível na internet, no estudo chamado O Estado das Administrações Tributárias da América Latina, que
que foi um trabalho que nós fizemos em cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o Fundo Monetário Internacional. Eu selecionei alguns slides, por isso eles estão em espanhol, mas são quase todos gráficos, então não vai fazer falta, eu não compensava o trabalho da tradução. E eu deixei 3 slides para o final, são 40, eu diminuí agora de manhã, são 37, 3, que aí são mais de desafios, então eu vou passar muito rápido alguns deles, e em alguns eu vou poder, de alguma forma, aprofundizar pontos já levantado pela aula que nós tivemos do professor Vasco. Me faltou, está aqui, essa é bem moderninha. Então, primeiro eu queria começar com a importância dos fiscos. Eu acho que isso é fundamental para os senhores verem a importância dos fiscos na composição das receitas dos países latino-americanos. O Brasil aqui aparece muito menos que outros, porque aqui só está a Receita Federal. Mas o Peru, por exemplo, 100% dos recursos do governo são oriundos do fisco, que é a SUNAT, que, como no Brasil, arrecada aduana e seguridade social. Igual a Guatemala, que tem aduana, a Argentina tem aduana e seguridade social, Honduras tem aduana. Então, eu vejo que esses países contemplam também os impostos de forma geral, aduaneiros e internos. Em outros países, por exemplo, como o Paraguai, você vê que os tributos têm um peso muito menor. Sabemos que o Paraguai, nós vamos ver em sequência, eles têm outras fontes de recursos, como Itaipu, que tem um peso muito importante, assim como o Panamá. Então, mas na média, 60% de todas as fontes dos governos vêm dos fiscos, né? Então, que dá bem claro aí a importância que a gente tem que ter. Eu não ia apresentar esse slide, eu selecionei de uma caixa que eu tenho de 100 slides. Que bom que eu coloquei, porque o professor Vasco tratou muito do tema. Veja, isso é um tabu aqui no Brasil. Se o professor quiser levar uma boa vaia, propõe a autonomia das administrações, da Receita Federal. A maioria das vezes as pessoas não sabem o que é autonomia. No caso dos estados é mais difícil, porque as secretarias de Fazenda sempre são o próprio Ministério da Fazenda, não em todos. No Maranhão está separado, mas em casos que é como o Tesouro, é mais difícil o tema. Mas eu sou da Receita Federal. Falar em autonomia da Receita Federal parece que olha, as grandes, hoje nós temos 11, na verdade já são 12, que aqui não contempla o Panamá, de 17, 12 são agências autônomas. E 6 são secretarias, direções, departamentos. Agora, não estão incluídos aqui, por exemplo, a Canadian Revenue Agency, que é uma agência, porque aqui é só latino-americano. Não está a agência espanhola. E Portugal, não sei se virou agência, não, continua ministério. Agora, na França, não é. A grande pergunta que nós teríamos para um debate aqui é esse o fator de êxito? Eu acho que de êxito, não. Mas, na verdade, eu acho que ele elimina a gestão política em muitos dos casos e pode dar melhores condições de trabalho. Isso fica para o debate, que senão só aqui cabe uma verdadeira palestra. Esse eu achei bom também, para ver, todos os 17 países têm o fisco, de alguma forma, eles têm algum impacto, algum controle das controladorias dos seus países. E só 15 têm unidades de controle interno. Aqui dá para outra palestra. O que é uma unidade de controle interno? Tem algumas que são só focadas no aspecto do controle da gestão. Então, eles dizem, não, nós temos o controle interno. Eles controlam meta de arrecadação e de cumprimento. Tem outras que o controle interno é mais só na legalidade, se o funcionário cumpriu ou não a lei. E tem os modelos mais amplos, onde o controle interno passa desde o acesso devido ou indevido às informações, ao cumprimento das normas legais e também ao controle das metas. Mas é um tema cada vez mais exigido de acordo aos estándares de transparência que nós temos a obrigação de cumprir. Aqui eu também achei interessante, porque é faculdade da cobrança. Veja que no Chile a cobrança não faz parte da administração tributária. E o Chile, em muitos casos, é considerado um modelo de administração tributária. Então, isso é para questionar um pouco de estándares, né? Veja, nós, por exemplo, não temos a cobrança executiva, que eu, evidentemente, defenderia
que a Receita Federal tivesse a parte da PGFN sob o seu controle. Mas a Argentina tem, o México tem, e vários outros países grandes têm. Agora, tem países que nem a cobrança administrativa tem, que é o caso do Chile e de El Salvador, só 2. Ali ainda tem a necessidade de ir a um juiz antes de abrir uma demanda judicial, né? A maioria dos países necessita, sim, de um comunicado, uma decisão judicial. Tem outros países, como a Argentina, que não. Eles têm uma outra capacidade de cobrança que nós não temos, que é um dos grandes pontos aqui, é a nossa falta de debilidade para a cobrança, né? Quer dizer, o ICMS, acho que os senhores ainda conseguem fechar um posto aí por um descumprimento de norma, mas é mais fácil fechar o estabelecimento porque apareceu uma barata, por saúde, é verdade, ou porque tem um problema de incêndio, ainda mais com os lamentáveis episódios que passamos no Brasil há pouco tempo. Agora, por falta de emissão de fatura e nem do pagamento de imposto, você não pode fechar, porque a Constituição não permite. Então, isso é só o Brasil. O Brasil é o único país da América Latina que você não pode fechar um estabelecimento que não emitiu a fatura. Então, eu não vou ao caso de países que têm meta. O auditor, esse mês, esse grupo tem 1.500 estabelecimentos que tem que fechar. Então, a gente sabe como é que é a meta, né? Vamos cumprir a nossa meta de qualquer jeito. Nós vamos fechar na marra, se tiver que fechar. Mas a nossa capacidade de exercer o crédito tributário, ela é debilitada desde aqui, da nossa capacidade de fechar um estabelecimento pelo não pago dos impostos. Ele vai para o CADIM. Bom, e daí o CADIM? O que acontece? Né? Quer dizer, não afeta, é muito pouco, né? Outro tema. Eu achei interessante isso aí, tudo eu vou passar rápido, como mais ou menos sempre gasto de pessoal é o nosso grande gasto, né? 70% do gasto, mais gastos correntes e os investimentos em torno de 6% é o que chama atenção, porque hoje, quem dera que essa média de 6% não tivesse uma ampla dispersão. Nós temos países que não estão investindo nem 1%, e isso sim gera a eles cada vez mais a distância deles no que se refere à tecnologia e a estruturas vai piorando, né? A distribuição de empregados, o que eu gosto daqui é que, na média, você veja que a direção de 17 países contempla 3% dos efetivos. Claro que sempre é a área de fiscalização, incluindo fiscalização internacional, com 30%, cobrança, arrecadação, quer dizer, 50% está nessas áreas, orientação ao contribuinte, e as outras, que é a parte possivelmente administrativa, né? Formação de pessoal, nosso pessoal, em geral, é bem formado, na maioria, 56% das pessoas têm uma formação superior, considerando 17 países da América Latina, e que é um índice muito bom, né? Não sei até se nós não somos fator de promover a exclusão, porque eu lhes digo, para ver como é difícil saber quem tem a razão nesse mundo de hoje, que eu, num evento no IRS americano, comentei com muito orgulho que na Receita Federal, eu estava falando da Receita, todos nós éramos universitários, até os técnicos, e o americano me disse, mas vocês, num país subdesenvolvido, por que são tão discriminadores e excludentes? Eu não entendi bem, ele falou, nos Estados Unidos, para ser auditor do fisco, basta ter como chama lá, não é a universidade, é o college. Basta ter o college, porque a universidade não é para qualquer americano. Então, eles dizem, depois nós vamos formar a pessoa. Então, vê como tudo que a gente parece que é uma verdade absoluta, eu desafio a um dos senhores aqui a explicar na França que nós não temos o concurso interno. Na França, eles não conseguem entender. Ce n'est pas possible. Para entender como é que você tem um auxiliar e um auditor, tem 1000 vagas auditor e não abre o concurso primeiro interno. Eles, por mais que eles não, ainda que sob as mesmas condições, mas não dá uma chance primeiro. Então, é muito difícil nesse mundo de hoje a gente achar que o que vale para nós, vale para todos, né? Pessoal, esse gráfico sempre me dói, porque eu já vejo que eu já passei um pouquinho mais daquela coluna de lá, né?
Então, que sorte que 11% tem mais de 55%. Eu gosto sempre de falar que é o Equador. O Equador, eu vi crescer eu estava na Receita Federal, quando foi criada a nova administração do Equador, e 51% do fisco do Equador tem menos de 30 anos. Não preciso dizer que o fisco mais velho é sempre o Uruguai, né? E eles não acham, porque para lá, para o Uruguai, 50 anos ainda é um jovem que está com muito potencial, né? Eles não aceitam essa linha. E até 30 tem que aprender, ainda não tem idade para entrar no fisco, né, Zé? Mas veja que, na média, o pessoal nosso tem 35 a 45 anos. A reposição de pessoal, tudo isso aqui dá para muita discussão. O grande problema é que nós sabemos, nós temos estados brasileiros que têm 10, 15, 20 anos que não fazem um concurso. Está se criando um problema grave, gravíssimo, né? Em outros também, gravíssimo. Isso aí, então não adianta ter carreira, ter bom salário e está todo mundo saindo, não tem concurso por problemas que a gente sabe de brigas de categoria e tal. Esse aqui eu selecionei para mostrar, olha, esse nosso modelo, algo não está bem, está falido. Sabe por quê? De tudo que a gente na verdade, a fiscalização tem que ser forte, fortíssima. O sonegador tem que saber que nós vamos encontrar ele, que se nós auditarmos 5 pessoas, porque são 5 evasores, ou 5 mil, ou 10 mil, ele tem que saber num horizonte de decadência, nós vamos encontrá-lo. Agora, não é daí que vem a nossa receita. Na média, o que se arrecada com infrações, o delito tributário é menos de 0,5%. Então, os números de sanções emitidas, quanto que dá sobre as sanções condenatórias, mas aqui, ó, percentagem dá em relação ao que se arrecada. Pelos dados disponíveis, que são muito poucos, não dá a 0,5%. Então, na verdade, é mais para gerar a consciência da não impunidade, que será encontrado o evasor, né? Agora, o que eu queria dizer que está falido é que nós temos que buscar mecanismos. Eu acho que o Brasil está trabalhando com o SPED, com a fatura eletrônica. Para não parecer que eu fiz uma frase e não expliquei. Sabe o que na minha concepção não vai funcionar? É isso de detectar e punir, detectar e punir, detectar e punir. Isso, desde que o fisco foi criado, a gente fica correndo atrás de achar a infração e emitir os autos de infrações. E depois não recebe. Quer dizer, nós temos que ter alguma forma de detectar antes que ocorra o fato gerador, antes que ocorra o problema. Ou seja, por eliminar os focos, ou até por medidas duras, como, por exemplo, na Argentina, a sociedade não gostou. Mas na Argentina, aqui no Brasil, se o senhor compra uma propriedade e não tem renda para justificar um apartamento de luxo, essa informação vai chegar no fisco, porque os cartórios têm que informar. Mas já comprou e às vezes já vendeu. Na Argentina agora, quando vai registrar a escritura, tem que receber um ok do fisco. Isso deu uma demanda lá tremenda. Porque vai dizer, não, para pelo menos ver se o cidadão que está registrando tem capacidade de comprar esse imóvel que não está. Mas esse é um grande tema que eu acho que a gente precisa melhorar no Brasil de muito, são melhorar as relações fisco-contribuintes no nível de evitar que nós vamos seguir nesse novo milênio sempre atrás de detectar sanções e punir. Nós temos que encontrar mecanismos que melhorem essa relação fisco-contribuinte, né? Os grandes contribuintes, como aqui no Brasil, veja que, na média, arrecadam 70% de tudo que se paga, né, nos fiscos, né? E o caso máximo, acho que é o Chile, que está aqui. Isso aqui é um pouco, varia às vezes um conceito de grande contribuinte, o tamanho. Certamente, os grandes contribuintes aqui de Honduras não seriam um grande contribuinte no Brasil, mas considerando os critérios de grande contribuinte de cada país,
70% vem sempre de um número mínimo de grandes contribuintes. Então aí gera uma outra questão que eu queria deixar para debate. Sabe o que acontece? Que eu fico vendo, para colocar em outras palavras, nós temos que caçar fora do zoológico, sabe? A gente não pode só querer caçar no zoológico, porque ainda assim é fácil, o leão é difícil até no zoológico, mas aí é mais fácil, e nós estamos caçando no zoológico. Com eles, que a gente deveria buscar uma relação muito melhor e superior por câmaras, por negociar acordos antecipados de pagamentos, por buscar mecanismos até como existem na França e outros. Na França é possível negociar até o monto da penalidade, desde que ele pague imediatamente. Quem vai fazer isso aqui? Eu não faço. O Ministério Público, ainda que ele esteja comigo, do lado, né? Então, por que pode em outros países? Então, aí nós ficamos concentrados, porque se eu aumentar algo aqui, tem um impacto grande, mas a gente tem que sair do zoológico para caçar. Nós vamos ver depois que os níveis de evasão são inaceitáveis. Nós vivemos na região do mundo com os níveis que nos dói como cidadãos ver o nível que nós estamos de evasão em IVA e imposto de renda. Especialmente quando a gente sabe que se tem um imposto injusto, é o que só pago eu e o senhor não, né? Quer dizer, então, os grandes contribuintes, como arrecadam, às vezes é o que a gente se concentra em cobrar deles, né? Aqui eu estou sempre voltando uma atrás. Essa eu resolvi colocar, ela está um pouco perdida aí, mas só para ver que ainda tem muita declaração por papel na América Latina, né? A internet ainda... por internet é o direito, agora que está em 45% das declarações. Seleções de contribuinte também dá para uma discussão ampla. Eu só queria mencionar aqui 2 pontos. Cada vez mais tem a seleção do auditor que dá o carteiraço, né? Quer dizer, eu na Receita Federal ainda encontro amigos que eles não aceitam o mandato de procedimento fiscal. Ele quer ter o poder de dar o carteiraço. A época do carteiraço já acabou longe, né? Quer dizer, ninguém tem que sair por aí dando uma de herói, tem que ser sistemas objetivos, inteligentes, de cruzamento de informação. E isso, por sorte, já se vê que a maioria dos países já trabalha com o que são os cruzamentos de bases de dados e com a seleção por critérios objetivos, né? Então, o cidadão gastou mais do que tanto, pagou mais com tanto de médico, fez... As análises setoriais estão crescendo, que é fundamental, os estudos setoriais, e eu pessoalmente gosto bom, já que é tudo muito científico, então dá uma margem para tirar a sorte. Nos Estados Unidos, quando você tira na sorte um contribuinte, o fisco americano dá até um tratamento especial, que diz, olha, você teve o azar. Então, eles dão, porque é o que... Esse veio da cartola. Então, ele tem um tratamento especial, só para dizer que nós vamos chegar lá. Agora, cada vez mais é uma minoria esse ato voluntarioso do auditor, né? Essa aqui, doutor Odaldo, eu coloquei, doutor Nilton, pessoal aí, fatura eletrônica ainda tem muito por trabalhar, quer dizer, aqui nós sabemos que tem países, por exemplo, como o Panamá, que ele implementou, onde está o Panamá aqui? O Panamá implementou, agora que implementou a impressora fiscal, né? Não tem prioridade ainda de fazer uma fatura eletrônica. O próprio Peru dá como implementada a fatura eletrônica. Tem países que dão aqui, como a Colômbia e outra. A Colômbia dá a fatura eletrônica como implementada, doutor Odaldo. Mas o BID acaba de soltar um empréstimo para eles para a implementação da fatura eletrônica, porque tem vários conceitos do que é a faturação eletrônica. Na modalidade, como tem o Brasil, nós temos basicamente o Chile, o México, a Argentina, o Equador e o Uruguai. São 5 países que, ou 6, não sei quantos eu mencionei, que têm uma utilização ampla da fatura eletrônica. E ainda o modelo mexicano, eu diria hoje, que é o que teve a melhor vantagem, que aproveitou do caso chileno e do Brasil, né?
Esse aqui eu não vou falar, eu vou entrar nessa parte que quem deveria falar isso aqui é o Zé Roberto, que conhece mais que eu. Mas, ô Zé, pelo menos você não me contradiza nada, tá vendo? Aqui é o seguinte, a nossa situação tá diminuindo o problema. Nós tínhamos uma diferença, comparado com a OCDE, eles arrecadam sempre ali pelos 30%, os países da OCDE, os 34 países ricos do mundo. E nós estamos melhorando, nós saímos de 13, 14 e chegamos a 18, 19. Então, se a gente considerar aqui 14 e aqui 19, nós ganhamos 5 pontos do PIB. Para quem estuda a área sabe que é uma boa evolução. Não é fácil ganhar 1% do PIB, 5% do PIB em 20 anos, é uma conquista para a América Latina. Então, nós estamos diminuindo o gap, mas tem um problema grave. Qual é? A dispersão. Os países da União, da OCDE, todos estão aqui pertinho dos 30. Então, os Estados Unidos tributa 29, o outro 30, a Noruega um pouco mais, a Alemanha 34, mas está todo mundo na curva aqui. No Brasil, esse 30% só existe porque nós temos o Clube dos 30, que são a Argentina, que tributa 38, 37, o Brasil 36, a Bolívia e o Uruguai. São esses 4 países, se não me falta a memória, que tributam mais de 30. Então, nós temos ainda países na região, como a Guatemala, que está tributando sobre o PIB 11%, Dominicana 12%, são os 2 piores níveis da América Latina, valores insustentáveis para uma sustentabilidade fiscal desses países. E eles sofrem desafios imensos de como conseguir aumentar. Dominicana tinha ganho 3 pontos do PIB em 8 anos e gestões políticas fizeram voltar tudo atrás por concessões de anistias, isenções, benefícios fiscais e alterações tributárias. Então, agora esse gráfico aqui eu coloquei, é um gráfico feito por Alberto Barré, Miguel Pétio, e que eu não vou comentar dele, mas, basicamente, o que ele está dizendo aí é o seguinte, nós estamos menos mal do que aqui. Na verdade, a nossa média aqui é 19. Quando a gente considera isso, ela dá 24, e ponderada dá mais de 26, pelos PIBs. O que é isso aqui? É quando a gente inclui no Paraguai a usina de Itaipu. Quando a gente inclui no Panamá, o canal do Panamá, os recursos do canal do Panamá. Quando a gente inclui no México os dividendos da Pemex, que é 100% estatal. Então, podem ver, por exemplo, aqui que o Panamá é um país que cresce muito, salta, e a Seguridade Social, que não estava incluída. Aqui o México, recursos naturais, é o azul, isso aqui é a Pemex, né? Então, como que o México poderia, 7ª, 8ª economia do mundo, viver com a tributação de 11% do PIB que eles têm 12%? Então, é porque eles têm uma fonte elevada de recursos do setor petróleo. Então, na média, comparando, nós estamos em 25, que já diminui a distância para os países da OCDE. Então, eu diria, que isso é um debate para depois, que nós, afinal, não estamos tributando tão pouco assim. Nós estamos tributando mal, como já foi visto aqui nas apresentações anteriores e nós vamos seguir vendo no dia de hoje. Aqui é muito do que falou o secretário. Nesse modelo, o país exemplo é o Panamá, que tributa mais o consumo, que é o marrom, do que a renda. Perdão, mais a renda que o consumo, ou diretos, né? Renda e propriedade. A maioria, por exemplo, o Paraguai, 65% de tudo que se tributa é tributação do consumo. Também eles não tinham imposto da renda da pessoa física, agora instituíram, né? Então, você veja que, por isso diz que nós tributamos de forma regressiva, porque a linha azul, que são os tributos indiretos, está sempre maior do que a linha marrom, que são os diretos. E com exceções que são, no caso do Brasil, porque aqui não estão incluídos nem as contribuições sociais e nem o ICMS. Isso é dado só federal. Bom, então, o que isso já foi comentado, o que
O doutor Calab comentou, e é que é o outro gráfico. Enquanto nos países da OCDE, no período 2010, esse gráfico me atualizaram ontem, eu pedi com o PIB 2012, foi antes de vir para cá, era 22% do PIB, da pressão dos 30 e poucos que eles têm lá, vem de impostos diretos, na nossa região é 10%. Renda, propriedade e rendas de capital. Então veja que nós tributamos as rendas menos da metade que tributam os países ricos. E sabemos que isso é uma questão muito difícil de alterar, porque nós temos uma concentração de renda muito maior que eles. Então, para eles têm uma base de renda muito mais ampla. Então, para nós aqui é isso, nós temos um nível de isenção de R$ 1.700 de imposto de renda, que é mais do que justo. Agora, como tributar mais a renda sem onerar a renda dos assalariados? Porque senão nosso imposto de renda deve ser imposto de renda dos assalariados, né? Já que empresa, pequena empresa, eu não quero entrar nem nessa discussão, mas a gente sabe que quem paga muito mais são os assalariados. Então é difícil diminuir essa distância diminuir o consumo e aumentar a renda sem caçar no zoológico outra vez, tributar só na fonte dos assalariados. Não, para aumentar a renda, nós temos que cobrar mais de profissionais liberais, nós temos que combater a informalidade, nós temos que buscar a renda oculta, a renda evadida, e não a renda só de salário, né? E claro, o que seria, eu vou até me comentar, o ideal, mas esse o Brasil não poderia fazer, nem os países latino-americanos num ato só, é que sempre eu gosto de comentar a pergunta do senhor Warren Buffett, que agora é o segundo do mundo, né? E ele diz que ele paga menos que a secretária dele. E as pessoas perguntam, ô Márcio, e por que ele paga menos? Eu digo, por isso é a coisa mais fácil do mundo. É porque é exclusivamente na fonte a renda dele. É só levar para a declaração anual de ajuste que terminava. Eu não estou propondo, e nem faria isso um país isolado. Mas é que o capital tem um tratamento favorecido no mundo. E isso, a nós, países pobres, é muito difícil ver e não poder fazer nada de forma unilateral, porque claro que o capital se move, toda essa discussão que a gente sabe. Agora, se é a pessoa que aqui em São Paulo vive de renda só de capital, de ações, debêntures, de dividendos, se ela tivesse que levar dividendo nem paga aqui, né? Só se ela tivesse que levar a declaração de ajuste, o que ela pagou na fonte, do CDB, ela teria que tributar o mesmo nível do assalariado. Então isso não ocorre e nem devemos fazer de forma só. Isso é um problema do capital que continua e vai continuar dominando as formas de tributação, e o sistema tributário segue sendo injusto a favor sempre do capital do que do trabalho, né? E até essa é uma questão difícil, porque o capital gera emprego, crescimento, etc. Agora tem que ver o tipo de capital que nós estamos falando, né? Depois eu vou explicar ali na frente, quando falar abuso, uma das maiores formas de abuso de planejamento tributário hoje foi colocada aqui pelo professor, são os derivativos. Como é que eu vou auditar uma empresa e ele fez uma operação de swap e perdeu 10 milhões com a casa matriz? Eu quero ver um auditor provar que ele vai dizer que foi uma operação de hedge, que ele errou e perdeu. E como é que a gente derruba isso, que não foi operação de cobertura, que foi uma operação de planejamento tributário e que ele mandou 10 milhões de dólares para fora, possivelmente com a holding company, onde está num país que não tributa a holding company, que tem vários. Então, o capital se arma muito bem, né? Agora eu vou mostrar aqui, um outro estudo do CIAT, e tem alguns indicadores para mostrar a realidade mais ou menos do que eu coloquei. Nós lá no CIAT estamos trabalhando com esses indicadores. Eu não vou mostrar todos, mas os 9. Esse é o Miguel, que está acompanhando de forma permanente esses dados. Eu trouxe só alguns.
Esse é o dado para a América Latina, senhores. O que está dizendo esse gráfico aqui? Brecha tributária. Olhando quanto que arrecadação efetiva sobre arrecadação potencial. E a arrecadação potencial aqui não é a arrecadação total da base vezes lei, não. Ainda exclui renúncia tributária. Quer dizer, é só da arrecadação potencial excluído os benefícios tributários. Nós temos um país da América dos 17 que está com nível de arrecadação de 90% da sua fronteira máxima de arrecadação. Nesse caso eu vou mencionar porque ele merece aplauso, é o Chile, né? 90%. Nós temos países da região que estão tributando menos de 35%, menos de 40% do que deveria cobrar. Então, na média, nós estamos arrecadando 50% do que nos deveríamos arrecadar. Então, o professor falou de eficiência e eficácia. Então, nós estamos condenados a ser ineficazes, porque para ser eficaz, a arrecadação teria que ser ou zero, né? Estou cumprindo com todo o que a lei me determina, que é arrecadar o que a lei manda, né? Que sabemos que zero é muito difícil, mas quizás na Noruega eles estão muito próximos, né? Então, mas o nosso nível de ineficácia está demais, porque aceitar esse nível de evasão é muito duro, né? Em sociedades pobres como a nossa. Agora, olha o que é pior. A sociedade aceita e valora mais o incumpridor que o bobo do cumpridor. Então, aqui, nós temos que, na média, 50% aceita o incumprimento, 44% acha que deve, evasão não é um problema, não é um crime. E temos países onde esse índice chega a 70%. Pelo menos na nossa fontes. Pode ser que seja pior, né? Porque o exemplo segue sempre sendo o evasor e não o pagador, né? Mas a sociedade aceita. Eles não percebem que o pior imposto é a evasão, porque é que um paga e o outro não. Todo mundo que se pudesse não pagaria. Agora, veja o caso do IVA, que é o VAT e o ICMS. A evasão está dos 30%. Então, isso é gravíssimo, porque nós vamos ver em sequência, 40% de tudo que a gente arrecada nesses 17 países vem do ICMS deles. E temos evasão de 45%, isso é calculado pelo CIAT. E o que é interessante é que nós nunca fazíamos esses cálculos, agora estamos fazendo, com base em contabilidade nacional, e o nosso resultado, a gente decidiu fazer, vai de encontro a todos os resultados de estudiosos como o Sabaini, o Zé Roberto e os da CEPAL e o pessoal que tem esses dados macroeconômicos. Então, não podem estar errados, porque se estão errados é para pior, né? Porque você soma vários estudiosos, do Michel Jorrat, de outro, e está todo mundo que a evasão... É claro, aqui, outra vez, esse país é o Chile. 15% de taxa de evasão. E eles têm problema lá, tem vários problemas lá de falsas exportações para receber crédito. Eles têm os problemas igual nós temos aqui, só que menor. Essa tabela, eu não vou... Eu só coloquei para mostrar aqui. 47%, a média é 31% de tudo que a gente arrecada vem do IVA. Os países como a Venezuela, 47% é o máximo da média dos seus ingressos tributários vem do VAT. Os países que têm menos estão Panamá, que é 15%, e por isso dá aquele efeito favorável que a tributação direta é maior que a indireta, porque no Panamá o que seria o IVA, o VAT lá só tem e é 7%. Global, mas não inclui nenhum alimento. Nenhum alimento. Desde queijo suíço a queijo chiricano, lá do interior do Panamá. Alimentos não tem. Imagina, favorece o consumo, né, de alguns bons produtos também. Mas agora aqui do imposto de renda.
Igualmente, a evasão do imposto sobre a renda está em torno dos 50% na região. Esse aqui é a brecha das pessoas do registro. Aqui exclui todos os assalariados, quer dizer, nós todos não estaríamos aí nessa amostra. As pessoas que não são assalariadas, quanto dessa parte da população está registrado como contribuinte? Na média, 20% da população adulta, da PEA, né? Você tem que, da PEA, você tira a população economicamente ativa, maior de 14, menos de 70, né? Tira todos os assalariados, 20% estão registrados. É evidente que isso dá que a informalidade é elevadíssima, né? Aqui é a porcentagem da arrecadação como produto da fiscalização. Nós temos alguns países que chegam a mais de 20%, mas a média está em 7% do que se contribui à fiscalização, com a arrecadação. O ideal fosse zero, né? Que a fiscalização fosse apenas um ato de verificação do fiel cumprimento ou do encontrar erros não espontâneos e não mais. Isso é um problema para nós, porque o resultado, a liquidação é o que é em português o lançamento. Então, do que se arrecada, aquilo que se lança, não do que se arrecada. A dívida. Estoque da dívida, eu fiz um resumo ali, mas eu estou me antecipando ao resumo, esse aqui dá 65% da dívida, tem mais de 2 anos. Tem casos que toda a dívida está vencida há mais de 2 anos, praticamente. Essa dívida aqui toda é incobrável, né? Quer dizer, cobrar a dívida de 3, 4, 5, 6 anos, a gente sabe que dívida velha é a pior dívida de cobrar, né? Quer dizer, a dívida tem que ser recente, né? Agora, um fato positivo, basicamente, dos indicadores que a gente calculou, é que, no que se refere à atenção ao contribuinte e serviços, a média de satisfação dos contribuintes é elevada. Mais de 70% dos contribuintes estão satisfeitos com os canais, a excelência na atenção. O custo da arrecadação, isso sempre é um custo muito difícil de comparar. Eu até tirei uma que estava aí, porque não se pode comparar o custo do fisco brasileiro com o custo do fisco chileno, quando aqui a gente tem arrecadação que eles não têm. No custo da Receita Federal tem a aduana, lá a aduana é separado. Então, por exemplo, na América Latina, para comparar, teria que ser Brasil, Argentina e Peru, que tem mais ou menos os 3 as mesmas funções, né, que são contribuição de seguro social, as funções aduaneiras e de impostos internos, né? Então, mas nós estamos aí entre 1,4%, que está bem. A administração mais barata que a gente encontrou, que tem o menos custo, é a japonesa e a americana. Mas eles têm um fator também, que é o denominador, que é muito grande, né? Quer dizer, então o custo dividido por uma base imensa, né? Quer dizer, é muito... Bom, aqui é um resumo. 53% nós estamos arrecadando do que a gente deveria, 47% da população, na média, aceita o incumprimento, e ainda se usam das falácias, né? Quer dizer, e o argumento que a gente vê, sempre o principal eu não pago porque o meu governo é corrupto. E esse, especialmente aos jovens, que soube que tem alguns aqui, isso é o pior dos argumentos, a pior das falácias. Porque isso é igual eu poder roubar a bicicleta da casa dele porque roubaram a minha. Quer dizer, se existe governo corrupto, não dá razão a não pagar o imposto, né? Eu tenho que, isso é caso de polícia, de tribunal de contas, de denunciar, de buscar uma sociedade melhor e não trabalhar para uma sociedade pior. Mas essa é a grande falácia. A outra eu não pago porque os tributos são muito altos. Se fossem baixos, eu pagaria. Essa na América Latina é triste, porque
quando nós sabemos que nós temos na região países com os piores índices de evasão, estão em países que a tributação está nos 10, 12, 11% do PIB. E se nós olharmos a inversa, os menores níveis de evasão estão nos países que mais cobram no mundo, que é a Noruega, Suécia. Aí, claro, aí vem a terceira falácia, que vem muito em função dessa. Ah, mas é que lá paga e recebe benefício. E eu aqui não recebo. É que essa também é mais profunda e mais difícil, mas a gente que vive num país com tanta desigualdade, a gente tem que saber que vai ser impossível querer ser tributado pelo princípio do benefício, né? A gente tem que ser tributado pelo princípio da capacidade contributiva. Então, quem tem mais tem que pagar mais, para que se possa fazer algo pelos que têm menos, e que a sociedade como um todo se beneficie, né? Então, os pagamentos dos produtos da fiscalização representam no máximo 7% da arrecadação. A dívida que tem mais de 2 anos sem ser cobrada é 66,3% do estoque total da dívida. E 77% da população está satisfeita com os nossos serviços. E, normalmente, o nosso serviço custa ao Estado 1,4. Agora, chegando no que a gente viu aqui, a gente pode ver alguns grandes problemas. Um dos grandes problemas que a gente tem está relacionado à informalidade da América Latina, a níveis muito elevados de informalidade. Em sociedades na América Central, por exemplo, nós temos que mais de 50% de todas as atividades estão na informalidade. Então, é muito difícil, né? E superior a 40% é a média da América Latina. Há casos que passam de 60%. O planejamento tributário agressivo, esse é, hoje, o pior dos fatores a nível mundial, que ele está relacionado com o de baixo, com a competência tributária nociva, de países que oferecem abrigo ao planejamento tributário nocivo. É evidente que existe planejamento tributário nocivo interno e externo, mas as entidades que calculam o nível da evasão internacional, né, estimam valores a mais de 300 bilhões de dólares de evasão, só considerando o retorno sobre os capitais depositados de alguns trilhões de dólares nos chamados paraísos fiscais. Então, aqui vem toda uma discussão, um movimento atual de um esforço conjunto para combater o planejamento tributário abusivo. E daí que eu mencionei que hoje os senhores, em qualquer seminário, vão ouvir agora falar o BEPS, que é a Base Erosion, a erosão da minha base, e Profit Shifting, e o envio de ganâncias afora. E isso foi aprovado a nível de G20, um plano chamado BEPS. Nós tivemos a satisfação de organizar a primeira reunião na América Latina do BEPS, na Colômbia, 15 dias atrás. Eu tenho o informe aqui comigo, já está na página do CIAT também. Mas o que se caracterizou lá, eu não posso apresentar o BEPS aqui, mas qualquer um, eu lhes convido a ver, são 15 ações para 3 macro-áreas. O problema é a diferença do estágio, professor. Quer dizer, o BEPS está concentrado nos abusos de tratados, no thrift shopping, e nós, como eu dizia, estamos preocupados hoje em ter medo de assinar um tratado tributário para evitar a dupla tributação. E, além do que, em uma necessidade, que no meu ver existe, de revisar os tratados sobre novos conceitos, os tratados antigos que a Argentina está fazendo, com forte enfrentamento de economias desenvolvidas. O grande problema hoje, na parte dos tratados, vem de uma grande questão, é domicílio ou fonte.
Os tratados, a maioria que estão estabelecidos com base no critério de domicílio. E nós, na minha compreensão, deveríamos buscar cada vez mais a tributação na fonte. O que significa isso? Que uma empresa de um país rico que vai fazer um investimento no Congo, ela possa ser tributada no Congo, porque a fonte de recursos para pagar é o Congo. As regras internacionais dizem não, ela deve ser tributada no domicílio. O professor é doutor no tema, eu sou um estudioso amador, mas no meu entender, a justificativa de que tributar no domicílio favorece o investimento, eu acho que é difícil de justificar, né, em um mundo tão desigual. Então, ela funciona muito bem entre França e Alemanha, entre Alemanha e Canadá, Japão, porque existe um movimento recíproco. Agora, onde você tem uma relação quase que unilateral, então nós precisamos trabalhar a tributação internacional. As fraudes, evidente, não vou comentar, os senhores são doutores em fraudes, a Operação Carrossel, na França, que foi mencionada aqui, que segue sendo, acho que vai eliminar o dia que a Europa decidir colocar fatura eletrônica obrigatória e não voluntária. Eles têm a condição de fazer, mas não fazem. E a Operação Carrossel é isso que a gente sabe daqui, que o professor explicou, do caminhão que sai daqui para ir para a Bahia e para no meio do caminho e deixa. Então, eles não têm esse nível de informação que nós temos com as faturas eletrônicas. O secretário falou, o professor falou, eu vou dizer, o Simples hoje, eu vou ser muito sincero, para mim é uma vergonha o Simples como está. Porque o Simples se virou só um canal de tentar escapar de tributação. Então, o Simples foi criado com uma concepção da micro e pequena empresa. Hoje, os limites do Simples são altíssimos comparados, os mais altos do mundo. E quando considera que é exportador, que o limite multiplica por 2, cria um problema. E o enanismo fiscal entrou no Simples, não sai mais, né? Isso não é só no Brasil. Tem 14 modelos de Simples na América Latina. E os 14 vivem um problema de enanismo fiscal. Quem tem uma padaria vai ter 5 padarias, uma no nome do filho, nunca vai criar uma rede de padarias e aí por aí vai. Evidente que a lavagem de dinheiro também está incluída aqui, que nos ajuda às vezes na arrecadação, mas também é uma atividade criminal que tem que ser altamente combatida. Eu estava agora na Argentina e escutava, para vocês terem uma ideia do nível da lavagem de dinheiro, um cinema num bairro afastado de Buenos Aires, na sessão do meio-dia tinha 100% de lotação, 80% de lotação. Quer dizer, as 8 sessões eram lotadas todo dia. Quer dizer, a lavagem de dinheiro se faz no setor de serviços, e no Brasil deveria ser um paraíso, porque como paga só 1%, 2%, né, lá pelo menos ainda tem que pagar o IVA, de 21%. Né? Bom, isso aqui eu não vou comentar, isso é o que a gente sabe, me faltam 5 minutos. Claro que nós devemos buscar uma tributação mais equitativa, mais justa, e esse desafio é muito difícil pelas desigualdades da nossa região. Então, eu acredito que falar que temos que tributar mais imposto direto e menos indireto, eu tenho até medo, que vão caçar no zoológico e vão tributar mais quem está pagando. Nós temos que ter fortes mecanismos de combater a evasão. E aí eu deixei, por último, né, que era, isso eu já mais ou menos comentei, isso fomentar as administrações tributárias, né? Nós, na América Latina, avançamos muito no que se refere às estruturas de recursos humanos, à modernização das administrações tributárias, mas nós ainda temos um desafio imenso e que só vai ser eliminado com uma forte conscientização dos governantes e das sociedades da importância dos tributos. Nós não podemos viver de imposto inflacionário nem de dívida externa, que só o tributo é uma fonte digna de crescimento, e entre a cooperação dos fiscos. Não adianta, no exemplo que eu mencionei para vocês aqui, alguns não estavam, a África do Sul hoje
ter o estado de... é bom para eles, de avanço que eles chegaram, é invejável o estado de uso da tecnologia da informação, mas eles têm que conviver com Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, ao lado, igual nós temos que fazer a região crescer. Nós vivemos hoje com Suriname, Guiana, Paraguai, então com grandes desníveis. Então nós temos o México, que é o estado da arte na tecnologia, e Guatemala sem condição de investir, Nicarágua sem investir, o Caribe igual. Então existe uma grande pressão do mundo, que o país tem que assinar acordos de multilaterais de intercâmbio de informação, e é evidente que nós estamos apoiando isso, que tem que assinar acordos multilaterais para evitar a dupla tributação, e é evidente que nós estamos apoiando isso, porque negociar acordo por acordo é um trabalho sem louco. Agora, tem que fazer intercâmbio de informação? Tem. Mas, por exemplo, desde os últimos tempos eu não vi uma linha do Banco Mundial ou das grandes entidades financiadoras com fundo para ajudar países que não têm condições nem humanas, nem materiais para atingir com esses novos estándares. Temos que ter um outro, buscar que seja, de um lado, cobrar desses países que se adequem aos novos estándares de informação e exigidos pela comunidade internacional, mas com um apoio para o crescimento. Isso aqui daria uma outra meia hora para eu explicar. Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Muito obrigado. Agradecer e cumprimentar o Márcio Verdi, que é o secretário executivo, né, do CIET, por trazer essa experiência dele, né? Ele que tem essa perspectiva de olhando para o sistema tributário de 38 países, trazendo esse panorama, essa realidade e essa diversidade, né, dos sistemas tributários entre os países. Tiru, eu sei que nós estamos no adiantado da hora, mas nós temos aqui, né, no nosso programa, o tempo para perguntas. É claro que nós estamos aí a um pouco mais de 1 hora de atraso, mas eu gostaria de abrir aqui para os seminaristas, né, para que faça, e se queiram fazer, é óbvio, né, 1 ou 2 perguntas aqui para o Márcio e também para o Vasco, né, professor Vasco Guimarães, está aqui, né, conosco. O Vasco vai ficar o dia inteiro, né, professor? Com a gente, né? A gente agradece. Então, aberto, né, para perguntas. O microfone está aqui. É só erguer a mão. Agora sim. Márcio, aquele quadro que você apresentou lá no Congresso, não sei se você o tem atualizado sobre a questão da política salarial com esses países aí, comparando, para nós termos aí uma ideia de como o Brasil está inserido nesse contexto latino-americano em termos de remuneração. Você tem esse quadro mais atualizado? Mais atualizado não, mas eu acredito que eu tenha ele aqui, pesquisando. Se puder, seria interessante. Eu vou tentar, eu não vou poder fazer agora, porque nessa coisinha aqui agora eu devo ter uns 250 PowerPoints. Então, eu terei que, mas a gente vai estar aqui, eu vou tentar encontrar. Eu acho que o Brasil, de alguma forma, hoje, a América Latina está dividida da seguinte forma. Os países que melhor remuneram seus funcionários são México, nesta ordem, Argentina e Brasil. E sequência do Chile, e no final da curva de pagamentos de remuneração, salários, benefícios e vantagens, existem vários países. A distância é muito grande. Nós, hoje, quando eu menciono lá fora que um salário inicial de um auditor fiscal no Brasil, que eu não sei o do físico estadual, possivelmente é público, mas nunca me deu trabalho, mas que é em torno de 13, 14 mil reais, é de dar inveja na Europa. Na Europa. Está aqui, eu provoquei agora com o professor, porque nós estaríamos falando a $1 de 2, agora está 2,30, estaríamos falando de 4 mil. Então, eu acho que o nosso
nós temos outros problemas. Em termos de salário na América Latina, somente o México e a Argentina pagam melhor que a gente. E o da Argentina com alto risco, porque grande parte do salário está vinculado a metas de arrecadação, que hoje em dia estão de alguma forma facilmente superáveis, porque tem impostos que estão diretamente ligados à atividade econômica, como imposto ao cheque, imposto sobre as transações total. Então, de alguma forma geral, o Brasil hoje é um país que remunera bem. Remunera bem. Marcelo, se você me permitir, nós tivemos em 2012 lá com o Vasco, o Eudaldo, né, e muitos aqui presentes, e me surpreendeu, Vasco, lá são chamados não de fiscais, mas inspetores fiscais, e está certo que estava em 2012, auge da crise, não sei se mudou muito isso, né, mas a gente fazendo esse tipo de pergunta que o Teru aqui fez, né, e o salário lá, médio de lá com um médio daqui, a diferença vai de 4 a 5 vezes, né? A favor de quem? A favor do Brasil, né? Do Brasil. Em desfavor, né? Eu não quis ser tão enfático. Está me faltando a palavra aqui no português. Forte na minha colocação. Mas é evidente que tem um outro lado. Claro, talvez ganhar 4 mil dólares na Alemanha e 4 mil dólares aqui, você talvez viva melhor na Alemanha, né? Viva melhor na Alemanha, caso você fique doente, alguma coisa. Agora, de remuneração, eu vou dizer uma coisa para os senhores. O diretor de impostos de um país vizinho aqui ganha 1.500 dólares. Os auditores ganham 1.000. No Panamá, eu vou mencionar, porque o diretor que chegou lá, eu disse para ele, você vai se perder, você vai investir, você não consegue manter um único aqui. Ele aumentou, ele deu um aumento que foi criticado na sociedade e hoje pode ganhar 2.700 dólares, com bônus que dá quase um salário, um auditor. Foi a única, isso porque entrou um auditor, que entrou com a força total do presidente, porque na América Central os salários não chegam a 2 mil dólares. Mas tem um país nosso aqui, que não é a Venezuela e nem é o Peru, e é na fronteira aí do norte, que um diretor, um gerente de administração de uma das grandes capitais da América Latina é consultor nosso. Sempre que eu tenho uma consultoria, ele tira suas férias e tal, eu não quero citar o país, mas ele é como se fosse o delegado da Receita Federal na cidade de São Paulo. Quer dizer, tem problema da manhã à noite. E ele está ganhando 2.500 dólares. E o custo de viver lá não é menos que aqui. E o que é que acontece? O diretor de impostos está lutando há 5 anos para tentar e não consegue, porque é muito difícil. Então, eu diria que o Brasil hoje, nessa parte, nós estamos muito bem. Estamos muito bem. Agora, tem outras coisas. O Chile paga bem, mas eu não sei se aqui eu vou dizer, porque sabe como é que funciona o Chile? O Chile, imaginemos que o Dr. Calab renunciasse hoje à tarde, porque o que ele já fez por esse Brasil dá até o direito a ele, e viesse um outro secretário. Todos os adjuntos saem da administração. Vão para a rua, demitidos, não ficam. Conhece algum caso? Agora é a natureza deles. Nenhum diretor de carreira até hoje, talvez agora, não sei se o último que saiu, eles têm, você vai fazendo uma carreira. Se você chegar a subdiretor de impostos, o dia que mudar, você terminou sua carreira ali. Você não tem estabilidade, como tem no Brasil. Então, a nossa estabilidade, que é tão importante para nós, ela também não é aceita na maioria dos países por aí. E na Argentina é assim, mas em vários outros países andinos ela não é em nenhuma. Então imagina que o doutor Oswaldo realmente estaria no risco de dizer, bom, eu vou substituir. Mas você não pode, dificilmente pode até ficar. Não, eu não estou dizendo que é obrigado, mas na maioria das vezes do caso sai. Quando troca de função, sai. Então nós temos uma garantia que algum caso é até abusivo, porque eu fui da Comissão de Recursos Humanos da Receita Federal e eu vi muita gente que era um grande ator de teatro, que durante 3 anos ele era uma beleza, né? Depois era um problema.
Então, é um grande tema que a gente tem que cobrar do pessoal, metas, desempenho, porque o bom funcionário não pode aceitar aquele que é o mau exemplo. E a gente tem. E por isso eu aproveitei para falar, na associação, nós temos que lutar pelos nossos deveres, mas lutar pela cobrança de desempenho dos nossos colegas, para que todos estejam obrigados. Okay. Obrigado, Márcia. O Jorge ia fazer pergunta, Jorge? Pelo conta do horário? Te agradecemos, né? Agradecemos a todos. Agora, Tiro, eu gostaria, finalizando mesmo, né, dizer que por esse período da manhã, você viu que aquele sonho, né, aquela iniciativa, Ivan, que criou aquela primeira reunião, pouco tempo atrás, aqui do CEPAFRESP, né, já valeu muito mais do que a intenção da semente, né, é uma realidade, né, o CEPAFRESP promovendo um seminário desse porte e desse nível. Ivan, você coordenando a equipe, da qual faço parte, está certo que mais virtualmente do que de outra forma, até por conta dos nossos outros afazeres, né? Mas a gente tem a satisfação de integrar a equipe por você liderada, né? Que tem organizado, junto com essas entidades, todas aqui, né? A Fresp, CIAT, a CAT, né? O INCAT, a FEBRAFIT, né? Um seminário internacional dessa envergadura, né?